começa, porque vamos falar do mercado da bola. A gente tem uma cartela aqui com o mercado da bola, com as negociações até hoje. Dos 3 grandes, né? Dos 3 grandes. Vamos exibir aqui essa cartela para a gente entender e ver como é que está aí a situação. O Alan, ou Alan, como queiram. O Alan, né? Está negociado aí com o Manchester City por 40 milhões de euros, aproximadamente aí 240. A situação foi vendido. Gonçalo Plata, o equatoriano do Flamengo, segue sendo negociado com o Dinamo de Moscou. Está pedindo aí 9 milhões de dólares em negociação. E também o André, que está com negociação com o Nottingham Forest do futebol inglês, está também em negociação. Mas o que chama a atenção neste mercado da bola é a situação do jovem Alan. O técnico do Palmeiras já havia alertado sobre esse assédio em cima do Alan do futebol europeu. Por quê? É um destaque do futebol. É um jogador versátil, que é um atacante veloz, mas que ao mesmo tempo defende. Então o futebol europeu está buscando esse tipo de jogador. E aí eu pergunto para você, professor Luciano Paes Landim, vender craques no meio do ano compromete o restante da temporada dos clubes? É claro que sim. Você tem o técnico, tem um time armado, você vende o jogador no meio do ano, você compromete. Mas o Palmeiras em si, no caso do Alan, o Palmeiras é um time que tem um elenco muito forte. E como todo time, até os clubes europeus da Premier League também vendem, né? Você tem que oxigenar seu caixa. A gente viu matérias que o Palmeiras tinha uma previsão de déficit altíssima esse ano. E uma venda como essa, alta, muito boa, vai oxigenar os cofres da instituição. Então é necessário. Infelizmente é o mercado, né? É a lei do mercado e o clube precisa vender para sobreviver e poder reinvestir. Luziquele Oliveira, o Palmeiras nos últimos anos teve Hendrick, teve Estevão, uma série, e agora o Alan. Compromete o restante da temporada desses clubes? Temos aí o Flamengo e o Palmeiras com uma exposição, os dois disputando tete a tete aí. Também, né? Corinthians também. Importante. Mas eu digo assim, o Flamengo e o Palmeiras são os dois que estão em alta exposição e que sofrem esse assédio no mercado europeu e é muito forte. Você acha que essa movimentação de meio de temporada após Copa pode prejudicar esse trabalho? Se a gente fosse comparar, Dayton, quem poderia sair perdendo mais entre a saída do Plata do Flamengo e o Alan do Palmeiras, eu acredito que pela questão de rendimento, o Alan do Palmeiras faria mais falta, né? Até porque, por mais que o Abel tenha opções, né? Tem o Maurício, tem o Arias, tem o Kelvin, que podem de repente fazer ali a função do Alan, mas o Palmeiras está sendo teoricamente um pouco mais cobrado porque está ganhando, está tendo resultados, mas não está teoricamente convencendo. Então isso que a torcida cobra muito. Em termos financeiros, eu acredito que para o Palmeiras é muito bom, para o atleta também. A gente sabe que tem negociações ali que acabam comprometendo não só o financeiro, mas também o elenco. E aí eu já incluo nessa minha fala um pouco do bastidor do São Paulo, que também está precisando de reforçar elenco, de organização financeira também, e está perdendo, né? Assim, a gente acompanhou há poucos dias atrás a concretização do Alan Franco, do Ferrarese para o Botafogo. E o Alan Franco já tinha sido um zagueiro que tinha pedido para sair, ou seja, o São Paulo ficou ali deficiente de 2 atletas de defesa. Então, assim, acaba envolvendo troca de outros atletas para tentar sanar uma parte do problema do clube, mas vai depender, acho que para responder a pergunta, vender craques no meio do ano compromete, vai depender do momento em que vive cada time. Eu estou colocando o São Paulo e Palmeiras ali nessa balança, porque estão em situações diferentes. O São Paulo muito pior e o Palmeiras ali sendo cobrado, mas teoricamente ainda melhor nas competições que está disputando. Olha, são 3 gigantes, 3 elencos robustos, né? Perdendo o jogador no meio da temporada. Isso sempre acontece, ano após ano a gente vê isso. Porque é um pouco daquela história da cadeia alimentar do futebol. Os clubes, os dirigentes sempre alegam, temos que equilibrar o caixa. E o piques da Europa quase sempre é irrecusável para os nossos clubes, porque dependem sim, mesmo os grandes, mesmo os grandões, precisam de dinheiro, de faturar, de melhorar o caixa. E o torcedor tem que entender que a taça de hoje pode ser a falência de amanhã, se você não cuidar do seu caixa.
E muitas vezes, né, não é só o clube que decide vender o jogador. O jogador que está atravessando um bom momento, ele sente que aquele momento dele pode significar uma ida para a Europa, o melhor mercado do futebol mundial, onde se ganha mais dinheiro, tem mais visibilidade. Principalmente o inglês, né? Isso. E aí você segurar um cara desse, né, que está sendo pretendido por um grande clube da Europa, você pode ter um ambiente modificado negativamente no vestiário. Porque o jogador pode até aceitar a não negociação, mas silenciosamente ele pode perder rendimento, ficar calado, ter lá um problema psicológico, algo assim que o deixe abatido, que ele não possa ajudar o time. Então é sempre um dilema para os clubes essa negociação. Acredito que não tem como fugir disso no futebol brasileiro atualmente, professor. Nós tivemos até algumas situações, Francinito, de jogadores que forçaram a barra para sair para o futebol europeu. Várias e várias situações que nós tivemos do futebol brasileiro, que o jogador disse, poxa, é minha chance, chegou a minha vez, eu quero ir embora. E o clube disse, não, você vai ficar. E o cara entra em rota de colisão com a direção do clube. Nós já tivemos casos de jogadores que se machucaram, ficaram no clube, não foram vendidos. O jogador caiu de rendimento, que ficou pensando, não, deixei de ganhar tanto. E aí acabou se machucando, nem rendeu no clube de origem e nem gerou dinheiro para o caixa do clube. Ou seja, é uma faca de dois gumes, dois legumes. Essa história de vender, porque é complicado realmente. Você ter que segurar um jogador, ele às vezes não querendo, pode atrapalhar os planos do jogador, do time, e o jogador não vai render em campo, não vai entregar aquilo que ele entregava antes, sabendo que, poxa, eu poderia estar lá na Europa, não estou mais. E os próprios dirigentes dos clubes, principalmente Flamengo e Palmeiras, que são hoje os clubes que mais contratam e que mais bem pagam os atletas no futebol brasileiro, os próprios dirigentes já deram entrevista dizendo, olha, uma vez ou outra, a gente vai precisar vender uma ou duas peças para que no final do ano a gente não fique com déficit para o ano seguinte. Então a gente precisa dessa receita para equilibrar as contas. E o que é que eles estão fazendo? Estão usando agora saldos das categorias de base, como é o caso do Alan. Foi recentemente promovido, tem menos de um ano aí de promoção e já vai ser vendido para um grande clube por um grande valor. Então, o clube deixa de trabalhar aquele talento, deixa, mas ao mesmo tempo, trabalhando na categoria de base, ele está fazendo ali a sua poupança, a sua reserva a longo prazo. E o Palmeiras é o que melhor faz isso no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Disse, tem gerado grandes jogadores fazendo uma receita que ele precisa. É vital para o Palmeiras. O Palmeiras não pode competir com o Flamengo em termos financeiros sem vender jogador. O Palmeiras é um time muito equilibrado. Qualquer desleixo na balança ali, financeiramente falando, pode fazer com que o Palmeiras afunde. Então ele precisa, mais do que qualquer outro clube, para continuar a sua rivalização com o Flamengo, a sua rivalidade com o Flamengo em termos de elenco, né? De brigar por título ano após ano, os dois ali como as duas maiores potências do nosso futebol, precisa disso. O Flamengo talvez alguém pudesse dizer, mas o Flamengo tem muito dinheiro, talvez nem precisasse tanto, mas também precisa. O Flamengo precisa também, porque o elenco do Flamengo é muito caro. E manter um elenco desse, caro, chega um momento que você está com a corda no pescoço. Então, para equilibrar as finanças, professor, é inevitável o futebol brasileiro ter que se desfazer de jogadores importantes. E é importante ver também que hoje, quem joga num clube como Flamengo, Palmeiras, às vezes ele ganha melhor do que um jogador que joga na Premier League, nos times do meio de tabela para baixo. Então, o Ryan, por exemplo, ganha menos do que o Gerson do Cruzeiro. Então, como é que os clubes vão se manter se não venderem jogadores? O Palmeiras fez mais de 1 bilhão na venda do Hendrick, do Estevão e do Alan. Teve o Vitor Reis também. E do Vitor Reis. Então é mais de 1 bi. Então é um volume financeiro muito alto. É um clube que realmente sabe trabalhar a base. O que é um problema hoje do nosso futebol, porque os clubes estão preferindo comprar jogador feito do que dar chance para os garotos. Ou então, pegando a deixa da sua fala, ou então vender os jogadores a preço de banana, como a gente costuma dizer, por 2 pastel e uma coca, né? Então, assim, às vezes acaba deixando de formar o jogador, de priorizar o jogador ali nas categorias de base e depois, quem sabe, trabalhar no profissional para valorizar mais e aí conseguir um valor financeiro melhor. Não consegue, acaba se perdendo aí na questão financeira
E aí a gente tem o reflexo aí de Palmeiras e Flamengo que tem tido esse aproveitamento de jogadores da base, de jogadores que estão sendo aproveitados, mas também de jogadores que chegam como opções, ou seja, um treinador ele nunca fica limitado a um elenco que, eu não posso vender essa peça senão não vou ter ninguém. Pelo contrário, o Palmeiras e o Flamengo são dois times que têm ali essa, teoricamente, facilidade para vender jogadores, mas também para manter ali o elenco completo. Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e, por incrível que pareça, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras têm uma folha salarial mensal equivalente a entre 28 e 32 milhões por mês. Os dois clubes têm praticamente o mesmo valor de folha salarial. Então, se você pegar isso aí e multiplicar, estou falando de time principal, eu não estou falando de categoria de base, futebol feminino, estou falando de time principal. O elenco principal. O elenco principal. Se você multiplicar isso aí, vamos por 10... Por 12, né? Vamos botar por 10. Dá 320 milhões. Quase meio bilhão, né? Ainda tem a comissão dos agentes, que é por fora, e tem também, os outros penduricalhos que existem no salário do jogador, direito de imagem. Tô falando, vai muito mais além. Você não está contando nem dos funcionários aí. Não, é o que eu estou dizendo. É a equipe principal, sem direito de imagem, sem as premiações. Só o bruto, só o bruto salarial dos clubes. Está variando entre 28 e 30 milhões. É um valor muito alto, mensalmente. É um valor muito alto. Se você pegar outras equipes da Série A, eu acho que nenhuma se aproxima do valor. O que nos leva à conclusão de que, embora isso cause um prejuízo esportivo, e causa mesmo, né? Mesmo sendo o Flamengo, que tem um elenco robusto, Palmeiras, que tem um grande elenco também, eles vão sentir. Por quê? Porque o Alan é um jogador importante no esquema do técnico Abel Ferreira, entra, é decisivo, é um jogador diferenciado, e o Gonzalo Plata no Flamengo também. Embora não faça muitos gols, é um jogador que muita gente fala que é alérgico a gols, ele tem um papel tático importantíssimo na equipe do Flamengo. Recompõe muito bem, marca muito bem, tem um pulmão de aço. No Corinthians, o André, que a gente mostrou na cartela também, que está indo embora, ele também é muito importante. É jovem, revelado agora, despontou agora, mas o Corinthians, que tem até um elenco mais curto, assim, em termos de jogadores do que Flamengo e Palmeiras, vai sentir demais. É um prejuízo esportivo grande, mas inevitável para os clubes brasileiros, infelizmente, ainda, né? Tomara que um dia essa realidade mude. Verdade, Francisco. Mas o que é inevitável mesmo é o recado da Rio Maria que você vai trazer agora. É verdade, meu amigo Daito. Nosso papo agora é sobre a Rio Maria Alimentos, empresa do Piauí, que atende também muito bem o nosso vizinho estado do Maranhão, porque tem produtos de excelente qualidade para a sua mercearia, para o seu mercadinho.